Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre complementos verbais. Complementos verbais, pessoal, é um assunto muito simples, né? O modelo de análise dos complementos verbais é o mesmo, né, do complemento nominal, beleza? Então vamos lá. Observe o seguinte: complementos verbais está no plural. O que isso significa dizer, pessoal? É que ele vai ter classificação, tá? Diferentemente do complemento nominal, que não tem classificação, né? Os complementos verbais, ele possui classificação, beleza? É por isso que vem assim no plural, né? Complementos verbais. E como o próprio nome já sugere, né? Isso, complementos verbais são termos que vai completar o sentido de um verbo, né? Então vamos lá para o conceito. Complementos verbais. Os complementos verbais são termos integrantes da oração que têm a função de completar o sentido de determinados verbos. Então é como se um verbo na minha oração não tivesse sentido completo, né? Isso, a informação que vai completar o sentido desse verbo é o complemento verbal. Beleza? Então vamos lá. Os complementos verbais se classificam, né, de duas maneiras diferentes. Ou é objeto direto ou é objeto indireto. Então, esses dois termos aqui são os complementos verbais, né, que nós temos, beleza? Então, falou de complementos verbais, são objeto direto e objeto indireto. Agora a gente vai estudar cada um deles, beleza? Então vamos lá. Objeto direto é o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo direto sem preposição. Aqui você tem que entender uma coisa, pessoal. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é um verbo que não tem sentido completo, pessoal. Todo verbo que não tem sentido completo é designado dessa maneira, verbo transitivo direto, beleza? Sem preposição, né? No caso do objeto direto. Então, quando o verbo não tem sentido completo, ele é chamado de quê? De verbo transitivo. E no caso do objeto direto, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto sem usar preposição, beleza? Então, a informação que vai completar o sentido desse verbo, né, isso não tem preposição, beleza? É o que você vai ver agora. Pedro vendeu a casa. Observe o seguinte, pessoal. Pedro vendeu. Quando digo Pedro vendeu, você deve lembrar que quem vende, vende alguma coisa, né? Isso, pessoal. Então, o sentido do verbo vender aqui não está completo. Então, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo. Bacana? É um verbo transitivo porque não tem sentido completo. Ele precisa de uma informação, né, para completar o seu sentido. E esta informação que está em negrito vai ser a informação que vai completar o sentido do verbo vender. É a informação que vai dizer o que foi que Pedro vendeu. O que foi que ele vendeu? Ele vendeu a casa. Observe que nesta informação que completa o sentido do verbo vender, não tem preposição. Então, se não tem preposição e completa o sentido de um verbo transitivo direto, essa parte em negrito vai ser o que a gente chama de objeto direto. Beleza? Então, somente para ficar mais claro, objeto direto completa o sentido de um verbo sem preposição. Observe que este a aqui não é uma preposição, tá, pessoal? É um artigo. Dependentemente do contexto é que vai ser uma preposição, mas neste caso está sendo um artigo feminino, né? Isso, um artigo definido. Beleza, pessoal? Então, objeto direto completa o sentido de um verbo, né? Isso, sem uso de preposição. E este verbo, né, que teve o seu sentido completo, né, pelo objeto direto, a gente vai chamar ele de quê? De verbo transitivo direto. Por quê? Porque verbo transitivo direto é aquele verbo que existe, né, um complemento sem preposição. Bacana, pessoal? Então, eu até separei aqui, né, as partes dessa frase. Veja bem, sujeito é o Pedro, né? Isso que foi quem vendeu a casa. VTD quer dizer verbo transitivo direto, vendeu, beleza? É o verbo vender. E é verbo transitivo direto porque não tem sentido completo e existe uma informação sem preposição. E a casa é o objeto direto, beleza? Então, vamos lá para outro exemplo. A revista publicou tudo.
Então, pessoal, quando diga assim, a revista publicou. Quando diga que a revista publicou, não é isso? A gente fica querendo saber, mas o que foi que ela publicou? Não é isso? Então, a gente pode concluir, pessoal, que esse verbo aqui, publicou, ele não tem o sentido completo até aqui, não é isso? Ele precisa de uma informação para completar, né, o seu sentido. Então, e esta informação que vai completar o seu sentido sem o uso de preposição é o que a gente chama de quê? De objeto direto, porque vai completar o sentido, né, do verbo publicar sem preposição. Bacana? E este verbo que não tem o sentido completo, pessoal, ele vai ser o verbo transitivo direto. Por que verbo transitivo direto? Porque verbo transitivo direto, né, é um verbo, né, que não tem sentido completo e exige uma informação para completar o seu sentido sem o uso de uma preposição. É o que você está vendo aqui. Observe que tudo completa o sentido do verbo publicar sem usar nenhuma preposição. Certo? Até separei aqui os termos para ficar melhor para vocês. Sujeito, a revista, não é isso? Que foi quem publicou. BTD, verbo transitivo direto. Quem é o verbo transitivo direto? É o verbo publicar, publicou. Não é isso? Porque verbo transitivo direto, verbo que não tem sentido completo. Lembre disso, tá, pessoal? E objeto direto é tudo que vai completar o sentido de publicar, né, do verbo publicar, sem fazer uso, né, de preposição. Bacana? Pessoal, em regra geral, em se tratando de objeto direto, né, é o termo que completa o sentido de um verbo sem preposição. Mas partindo para uma parte mais específica, né, isso, existem situações em que a gente pode ter objeto direto com preposição. Beleza? Vamos ver alguns casos aqui. Existem as situações, não são em todos os casos, tá? O objeto direto pode ser preposicionado nas seguintes situações. Então, algumas exceções, né, pessoal? Somente algumas situações a gente vai ter objeto direto, né, isso, com preposição. Veja uma delas. Quando for expresso por pronome pessoal oblíquo tônico. Então, quando o objeto direto for expresso por um pronome pessoal oblíquo, né, tônico, né, a gente vai ter, né, a gente pode ter, né, um objeto direto preposicionado, né, quando for expresso pelo pronome relativo quem, é isso. Também quando for o nome próprio Deus, quando estiver complementando verbos que exprimem sentimento. Eis aqui alguns exemplos. Veja bem, não odeio a ninguém. Observe, quando digo não odeio, esse verbo aqui, odiar, ele não tem sentido completo. Então, ele exige, né, isso, pessoal, um complemento para que possa, né, ter o seu sentido completo. Aí, quando a gente acrescenta a ninguém, aí ele tem, né, o seu sentido completo. Observe que vem uma preposição aqui, tá, pessoal? Então, aqui vai ser um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque esse verbo aqui, odiar, ele exprime, né, isso, sentimento, conforme vocês podem ver, que ele se enquadra aqui nesta situação, tá? Odiar, né, pessoal, exprime sentimento, beleza? Então, nessa situação, né, a gente poderá ter um objeto direto com preposição, beleza? A igreja orienta que todos amem a Deus. Observe, pessoal, que até aqui a igreja orienta que todos amem. Observe que o verbo amar, ele não tem sentido completo, né? Portanto, é um verbo transitivo. Ele necessita de uma informação para completar o seu sentido. E essa informação que vai completar o seu sentido, observe que tem uma preposição. Mas por que pode vir essa preposição? Porque aqui, ó, fala de um nome próprio, né? Nome próprio de Deus, né? Isso então se enquadra nesta situação aqui, nesta ocorrência. Então, esse objeto direto, ele pode vir preposicionado sem nenhum problema. Então, ok, pessoal, são somente algumas exceções, são somente algumas situações em que isso vai acontecer. Mas, em regra geral, né, a gente viu aqui que o objeto direto, né, completa o sentido, né, de um verbo sem uso de preposição, né. E esse objeto direto, ele tem outra particularidade, né, que existe o objeto direto pleonástico, beleza? Objeto direto pleonástico. Primeiro, pessoal, objeto direto vocês já sabem o que é, né? Completa o sentido de um verbo, beleza?
E pleonástico provém da palavra pleonasmo, né? Isso, pessoal, recurso de linguagem, né, que caracteriza repetições de ideias. Exemplo, subir para cima, né? Isso a gente tem exemplo de pleonasmo, né? Porque subir só pode ser para cima, né, pessoal? Não precisa repetir a palavra para cima, né? Descer para baixo, só tem como descer se for para baixo, né? Isso, então nós temos aí um pleonasmo. Então, sendo que pleonástico se trata de repetição, né? Então fica claro, né, que objeto direto pleonástico seria uma repetição de objeto direto. Beleza? Vamos ver. No sentido de dar ênfase, né? Então, ocorre quando há uma repetição, intensificação do objeto direto para que seja mais expressiva, né? Então, o objeto direto pleonástico ocorre, mas com essa intenção, né, de tornar, né, o objeto direto mais expressivo, beleza? Então vamos lá. Exemplo: eu comprei as frutas. Observe que eu aqui é o sujeito, né? Isso. Comprei é o verbo transitivo direto, que não tem sentido completo, porque quem compra, compra alguma coisa, né? Isso. E nesse caso eu comprei as frutas. Completou o sentido do verbo comprar. Então as frutas, né? Isso, pessoal, vai ser o objeto direto, beleza? Então, pessoal, colocando essa frase numa forma indireta, vai ficar como? Só vai mudar as ordens aqui, mas a classificação continua, tá? Esse objeto direto, as frutas, vem para cá. As frutas, eu as comprei. Então, observe, pessoal, que aqui as frutas é o objeto direto. Eu aqui é o sujeito, não é isso, pessoal? Eu é o sujeito e comprei aqui é quem? O verbo transitivo. Sobrou somente as. Observe, pessoal, que este as aqui, ele retoma a palavra as frutas, ou seja, retoma, repete, né, esse objeto, no sentido de dar ênfase, né, isso, maior expressividade. Então, observe que este as, ele repete essa mesma ideia aqui, ó. As frutas, eu as comprei. Então, sendo assim, este as aqui é o que a gente chama de objeto direto pleonástico, porque este as está repetindo, né, o objeto direto aqui, que é as frutas. Beleza, pessoal? Então, isso é só um caso, né, mais um caso particular, um caso mais específico, né, desse complemento verbal conhecido como objeto direto, tá, pessoal? Então, agora a gente vai ver o que a gente chama de objeto indireto, porque a gente viu aqui que, em se tratando de complementos verbais, né, se classifica em dois, objeto direto e objeto indireto. E nós já vimos que objeto direto completa o sentido de um verbo sem preposição, né, sem fazer uso da preposição. Agora a gente vai ver que o objeto indireto, ele é o contrário, ele vai completar o sentido de um verbo com preposição. Muito simples, vamos lá. Objeto indireto é o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto com preposição. Lembre que verbo transitivo, pessoal, é o verbo que não tem sentido completo, beleza? Nesse caso, o verbo transitivo indireto é aquele verbo que exige um complemento com o uso de preposição, tá? Então, vamos lá. Falamos de vários acontecimentos. Pessoal, observe que quando eu digo para vocês, só assim, ó, falamos, né? Eu pergunto para vocês, o sentido desse verbo está completo? Não está completo, pessoal, porque quando eu digo assim, falamos, né? Você fica querendo saber, mas nós falamos sobre o quê? Ou falamos de quê, não é isso? Então, ele não tem sentido completo, pois necessita de uma informação para completar o seu sentido, tá? E esta informação que vai completar o seu sentido é o que a gente chama de objeto indireto. E tem que ser com preposição, beleza? Então, observe, falamos aí de vários acontecimentos. Observe que agora a comunicação se concretizou, não é isso? Falamos de vários acontecimentos. Por quê? Essa parte que completou, né, o sentido, essa parte completou o sentido, né, do verbo falar com o uso de preposição. Então, aqui é o que a gente chama de objeto indireto, porque completou o sentido do verbo falar com o uso de uma preposição de, não é isso, pessoal? Então, e falamos é o que a gente chama de verbo transitivo indireto, porque verbo transitivo indireto existe um complemento com o uso de preposição. Eu até separei os termos aqui, né, pessoal? VTI, verbo transitivo indireto.
qual é ele? Falamos, o verbo falar, né? Isso, objeto indireto, né? Isso de vários acontecimentos, né? Assim como no complemento nominal, né, pessoal? O complemento nominal sempre vem com uma preposição, né? O objeto indireto, né, sempre vem com uma preposição também, tá? Ele dialogava com todos. Observe que quando eu digo assim, ele dialogava, né? Não tem sentido completo, né, pessoal? Não faz esse sentido. Então, observe que esse com todos completa o sentido do verbo dialogar, né? Isso, ele dialogava com todos. Observe que essa parte aqui, com todos, né, completa o sentido do verbo dialogava, né? Isso, com o uso de uma preposição. Cadê a preposição, pessoal? Tá aqui, é o com, beleza? Então, a gente pode concluir que dialogava é um verbo transitivo indireto, né? Isso, e com todos é o que a gente chama de objeto indireto, é isso. Eu até separei aqui, né? O sujeito é ele e o VTI, verbo transitivo indireto, é dialogava, né? Isso, e objeto indireto com todos sempre introduzido com uma preposição, beleza? Então, pessoal, a gente está vendo complementos verbais, né? Isso, que pode se classificar, que se classifica em objeto direto e objeto indireto. Objeto direto completa, né, o sentido de um verbo sem preposição, e objeto indireto completa o sentido, né, de um verbo com preposição. Valeu, pessoal, até a próxima.